A paz do Senhor, príncipes e princesas de Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do meu testemunho aqui no canal. Eu sei que essa parte demorou pra sair, né, gente? Mas é porque eu percebi que eu tinha deixado os outros assuntos de lado no canal, então eu voltei a postar os outros assuntos também e deixei assim mais espaçado, né, o tempo de postar o testemunho. E eu queria falar pra você que é a primeira vez que tá assistindo o vídeo do meu testemunho, entra aqui no meu canal, tem uma playlist com todos os vídeos pra você entender o que eu vou contar neste vídeo aqui. Assiste todos os outros e depois vem aqui assistir essa outra parte pra você não perder nada e não ficar aí boiando em toda a história. Mas é isso, gente. Continuando então do vídeo passado, eu tava vivendo assim uma época muito boa com Cristo. Eu não conseguia mais ficar sem falar com ele. Estar sempre com pessoas me fazia muito bem. Então aquela fase que eu estava entrando em depressão, que eu gostava de ficar sozinha, que eu queria me isolar, já tinha passado. Eu não gostava mais disso, eu queria sempre estar com alguém junto. Eu queria sempre estar passeando. E uma das coisas que estava me fazendo muito bem era a minha autoestima. A minha autoestima tinha voltado. Eu, Nathalie, estava me sentindo linda, eu estava me sentindo muito bem com o meu corpo, depois de ter entrado ali na academia, engordei, ganhei bastante massa magra. Estava me sentindo bem como amiga, como filha de Deus principalmente. Eu também cheguei até a desfilar, coisa que eu não fazia há anos. Cheguei a desfilar de noiva numa Expo Noivas que teve lá em Tatuí. Então Deus foi assim me presenteando com momentos muito bons naquela época. Só que eu não posso falar pra vocês que tipo, eu não sentia falta do meu ex-namorado. E essa falta é muito comum quando a gente termina um relacionamento que foi tão forte, um relacionamento tão profundo, um relacionamento que você ficou tanto tempo com a pessoa. Às vezes a gente termina um relacionamento e depois sente falta daquela pessoa e acha que é porque a gente ama ela, é porque a gente não consegue viver sem ela, mas não, é porque a gente estava acostumado com aquela rotina e eu estava acostumada com aquela rotina. Então eu sentia a falta da rotina, que pra mim era muito estranho estar começando uma nova, e sentia a falta da companhia do meu ex-namorado, apesar de tudo que a gente viveu junto. E uma das coisas que eu fazia muito era procurar saber como ele estava. Então eu falava com amigos dele, eu procurava em redes sociais, eu sempre procurava saber como ele estava, eu tinha essa necessidade. E então, em uma dessas vezes, eu descobri que ele terminou com a namorada dele, né, com quem ele estava naquela época. E eu não consigo me lembrar como foi, gente. Eu só sei que a gente voltou a conversar pela internet. E nisso, então, a gente combinou um dia dele me encontrar na minha faculdade. E da faculdade ele me levou, então, no trabalho dele, que ele estava trabalhando em uma academia. Naquele dia eu treinei ali na academia dele, a gente conversou bastante. E então a gente começou a falar sobre nós dois. Ele estava mudado, parecia pelo menos que estava mudado. Eu também tinha mudado muito. Então ele começou a falar que dessa vez ia dar certo, que a gente podia voltar e tal. E aí eu voltei tudo de novo. Voltei a começar a chorar, voltei a ficar muito confusa. Meus amigos da faculdade, eu conversei com eles, eles ficaram sem entender por que eu tava fazendo aquilo, porque eu tinha voltado a conversar com meu ex. Meus amigos também ali da cidade que eu morava também não conseguiam entender porque eu tava voltando a conversar com ele. E sinceramente, gente, nem eu consigo me entender. Eu lembro de um sentimento que eu tinha de que não tinha acabado. Ainda tinha questões a ser resolvidas, que ainda tinha alguma coisa, sabe, pra terminar realmente. E então eu contei para os meus pais que ele estava querendo voltar comigo e, gente, que fique muito claro, meus pais não sabiam como era o nosso relacionamento. Eles não sabiam que era um relacionamento abusivo. Eles viam que a gente discutia, mas eles não entendiam a gravidade das brigas. E então meu pai me aconselhou, falou: filha, volta, vocês caírem em pecado, o bom seria que vocês se casassem, que vocês ficassem juntos. Mas lá no fundo eu sabia que ele não tinha mudado de verdade e eu sabia que se eu voltasse a namorar com ele eu ia voltar a ser infeliz de novo. E aí então eu pedi para os meus pais, eu falei: se ele vir aqui em casa, não deixe ele entrar. E meu pai falou para mim: filha, como é que
eu vou proibir o moço de entrar dentro da nossa casa, a gente não pode fazer isso. E então chegou o final de semana e o meu ex foi na minha casa, meus pais então deixaram ele entrar e ele começou a contar tudo o que ele tinha vivido naqueles meses. Me contou então que estava firme na igreja, ele me contou tudo o que ele estava fazendo na igreja. Ele também me contou tudo o que tinham falado contra mim, todas as pessoas, tanto da igreja quanto da família dele. E quanto mais ele falava as coisas pra mim, mais o meu ódio, mais a minha raiva crescia. Foi uma noite que eu chorei muito, 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 muito mesmo. Parecia que eu tava vendo um pesadelo. Tinha hora que eu precisava parar e pedir pra ele parar de falar um pouco, porque eu não aguentava tantas coisas, que ele tava me contando tantas coisas ruins. E então, quando chegou de madrugada, ele me insistindo muito pra gente voltar, e eu falando que não ia dar certo. E ele falou, não, eu creio, o Espírito Santo vai nos ajudar, eu tô mudado, você tá mudada, e se a gente for voltar agora é pra casar. E então, gente, eu tava tão cansada. Tudo que eu me lembro é que eu cedi, porque eu tava cansada, eu queria parar de ouvir tudo aquilo. E então nós voltamos. E nós voltamos e começamos a perceber que eu tinha vivido coisas diferentes da dele e aquela comparação dele comigo começou a voltar tudo de novo. Então eu estava congregando em uma igreja, né, de células, uma comunidade, então para isso era motivo para ele me diminuir, né, falando, enquanto eu estava na assembleia, você estava nessa igreja, que não sei o quê. E tudo era questão de me diminuir. Uma das coisas que eu compartilhei com ele era que Deus falava comigo diariamente, que eu ouvia a voz de Deus. E ele falava pra mim, você tá louca? Como que Deus fala com você? Me zoava, caçoava de mim, das minhas experiências com Deus. Mas eu deixava, sabe, ele falar e tal, porque eu não queria brigar. E então nesse tempo aconteceu algumas coisas ali com a família dele. Como eu falei pra vocês, não quero adentrar muito assim no assunto sobre a família dele, porque eu quero falar do meu relacionamento com ele, não quero bagunçar as coisas. E nesse tempo ali, o pai dele precisou trocar de emprego, e ali toda a vida mais ou menos ali que eles tinham teve que ser mudada. O meu ex-namorado saiu da faculdade, eles mudaram para outra casa, e então o meu ex-namorado veio morar na minha casa. Meus pais permitiram que ele morasse lá pra gente poder se casar. Então ele dormia na sala, eu dormia no meu quarto. E ele começou a trabalhar na loja dos meus pais. Só que não demorou muito tempo pro relacionamento voltar a ser o que era antes. A gente começou a brigar muito e nisso os meus pais começaram a presenciar. Eles começaram a ver que a gente discordava de tudo e que não tinha mais respeito. Então, a gente podia discordar de algo, sabe? Mas ter aquele respeito. Ele já não conseguia. Se, tipo, eu discordasse dele em algo, pra ele aquilo era uma afronta e ele ia tentar me convencer de qualquer maneira. Então, meus pais começaram a ver isso, começaram a ver que ele tinha ciúmes de tudo. Eu não podia fazer nada, que ele tinha ciúmes de mim. Tudo eu ia trair ele, tudo eu não prestava. E até que um dia o meu pai, na loja, junto comigo e com meu ex, em um dia teve muitas brigas. E nisso meu pai, ele ficou muito nervoso, se estressou com nós dois. E então meus pais viram ali que não dava mais para ele trabalhar na loja dos meus pais. E então ele conseguiu um outro emprego, né? Mudou de emprego. E ali a minha vida, gente, tava uma correria que só, uma bagunça, eu tentando ajudar meus pais na loja, e eu estava na fase de estágio na faculdade, então eu tinha que fazer estágio todo dia, também estava fazendo meu TCC, eu precisei correr atrás de várias notas minhas na faculdade, então eu tava assim numa correria muito grande e ainda eu tinha que fazer a comida pra ele em casa, lavar a roupa dele, limpar a casa. Então, tipo, eu fiquei com muitas coisas na minha cabeça e na minha vida. Eu tava vivendo muitas coisas que eu não me imaginava estar vivendo tudo aquilo naquele momento. E então a gente começou a ver as coisas do casamento, a gente fechou o salão, fechou mais algumas outras coisas.
Então estávamos ali compromissados com esses gastos, né? E eu e ele também estávamos mais envolvidos na igreja. Nós começamos então a congregar na igreja dos meus pais. Ele não permitiu com que eu continuasse na igreja que eu estava congregando antes, então eu fui com ele para a igreja dos meus pais, que é a Assembleia de Deus, na época Ministério da Madureira. E então ali ele ficou muito próximo dos meninos. Os líderes dos jovens do campo colocou a gente para ajudar com esportes, com os jovens. Então ele começou a dar futsal para os meninos. E ele estava muito feliz, envolvido com todos ali. Eu ficava muito feliz de ver ele feliz também, porque quando a gente tá com a pessoa, tudo que a gente quer ver é a pessoa feliz, né? E então teve fases boas e teve fases péssimas. Só que nessa volta, né, minha e dele, da gente namorar e querer casar, os pais dele vieram conversar com os meus pais, então, e a mãe dele falou com todas as letras que ela não apoiava a nossa volta. A gente não fazia bem um pro outro, mas mais falando que eu não fazia bem pro filho dela, sabe? E que ela não concordava e ela falou que não queria mais me receber na casa deles, então isso pra mim foi algo que me machucou muito. As poucas vezes que eu fui de novo na casa dele, demorou pra ela conseguir assim me receber bem, pra conversar comigo. Em uma dessas visitas, então, eu conversei com os pais dele em particular, sem ele, e eles comentaram algo assim pra mim: eu não consigo entender por que ele quis voltar com você, se ele falou que não gostava mais de você e por conta disso, então ele nem queria mais ficar na faculdade, pra não precisar mais ficar te olhando, pra não precisar mais te ver, então ele quis mudar de faculdade. E aí eu falei pra eles: bom, eu acho que vocês próprios se enganaram, porque se ele próprio falou que queria mudar de faculdade porque não gostava mais de mim, aí mesmo que vocês deveriam ter percebido que ele não queria mais me ver porque ainda ele gostava de mim, né? E foram assim situações bem chatas. Com essa outra parte do meu testemunho, o que eu quero falar pra você que tá terminando um relacionamento, ou terminou um relacionamento, ou que tá saindo de um relacionamento abusivo, ou que já saiu desse relacionamento abusivo, é normal você sentir falta, é normal você querer voltar, é normal você achar que sua vida nunca vai voltar a ser a mesma, é normal todos esses sentimentos, mas é questão de tempo, só o tempo vai fazer com que esses sentimentos mudem e que você se sinta bem com você mesma. E quando a gente percebe que a gente está sentindo falta de algo ou de alguém na nossa vida, é um sinal de alerta para mostrar que nós não estamos bem com nós mesmas, com nós mesmos. Então é hora de pensar sobre a nossa vida, é hora de buscar mais a Deus, é hora de se sentir bem com a nossa própria companhia. Então aguente firme, não volte. Saiba que você vai voltar a ser feliz, saiba que tem uma vida inteira para você de bênçãos e que Deus vai sempre te ajudar. E você não é fraco, você é forte, você pode sim sair dessa tristeza. Nunca esqueça disso. E é isso, gente, já falei demais. Eu acho que vai ter só mais uma parte ou duas aqui do testemunho para terminar. Compartilhem muito esse testemunho com outras pessoas, deixa aí o like, que vocês sabem que isso ajuda muito para que o canal chegue para outras pessoas. Se você é novo por aqui, já chega aí se inscrevendo e acionando o sininho para receber todas as notificações do canal. Um beijo, que Deus abençoe vocês e tchau, tchau!